No programa de hoje a gente vai receber um artista que mostra como o rap vai muito além de um gênero musical. É um som que ganha força a cada ano e que ocupa cada vez mais espaço nas plataformas e nas ruas. O rap sempre foi desabafo, papo reto e para muita gente rimar também é orar. É falar em voz alta sobre a vida, pedir proteção e acreditar que alguém olha pelos caminhos que a gente anda. Afinal, como já disse um dos maiores nomes do rap, a humanidade é má e até Jesus chorou. Prepara o ouvido, se permita aceitar e entender, porque agora é hora de um som que nasce da rua, da fé e da vida real. Sobe o som para Paulo Xavier. Eu nunca fui merecedor de tanto amor, mas grato eu sou pelo teu sacrifício, pois você se entregou. Somente por amor, tua morte trouxe vida, por isso hoje eu vivo. Eu nunca entenderei o quanto você sofreu, não consigo imaginar a dor que você sentiu. Por isso eu te agradeço, sou fraco e pecador, e naquela cruz a esperança pra mim sorriu. Na cruz foi por amor, se entregou, seu sangue escorreu. Naquela cruz, tanto amor que me salvou, a morte ele venceu. Cordeiro sem pecado, pregado no madeiro, a maior prova de amor estava naquela cruz. Com um véu rasgado, nos deu livre acesso para as trevas do meu coração, você trouxe luz. Jesus, o que eu posso fazer, não importa o que eu faça, nunca vou merecer, mas essa é a graça, com graça nos comprou, em um mundo de pecado ela superabundou. Naquela cruz foi por amor, se entregou, seu sangue escorreu. Naquela cruz, tanto amor que me salvou, a morte ele venceu. A morte ele venceu e em breve voltará. Ele prometeu, a sua igreja vem buscar pra sempre te adorar, cantar no alto céu. Tudo vai passar, mas o Senhor é fiel, por isso eu te agradeço, Senhor, pelo teu imenso amor. na cruz tu me comprou, com sangue me lavou. Sou nova criatura pelas mãos do meu Senhor. E Naquela cruz foi por amor, se entregou, seu sangue escorreu. Naquela cruz, tanto amor que me salvou, a morte ele venceu. Paulo Xavier, seja muito Obrigado. bem-vindo ao Sobe o Som. Quero começar falando o seguinte, você já começou pequeno, né, escrevendo história, poema, o rap, a escrita entrou depois, como que foi esse caminho? É que, na verdade, desde pequeno, como eu falei, né, eu sempre gostei de escrever, a escrita sempre foi muito parte da minha vida, né? Tive muita influência musical na minha família, e aí eu sempre quis escrever para cantar. Só o que acontece, quando a gente não é muito afinado, a gente não consegue cantar o que a gente quer, né? Então, conforme foi passando o tempo, eu fui conhecendo o rap, e num dia, assim, na igreja, a gente estava brincando de roda, assim, na época de... Fazia muita questão de improviso, sentar em roda e fazer rimas assim e tal. O Iago, um amigo meu que estava junto na época, o João. E aí eu fiz meio que a galera falou, pô, deu certo. Aí eu pensei, por que não tentar escrever algo? Aí comecei a fazer umas paródias ali, um negocinho ali, até que Deus foi dando discernimento, foi dando sabedoria e às vezes foram saindo e foram dando certo de uma forma ou de outra. Tá dando super certo. Na abertura do programa eu citei um trecho da música dos Racionais que ele fala sobre Jesus chorou, que é um dos versículos da Bíblia, né? Muitos cantores de rap utilizam versículos da Bíblia, falam sobre fé, mas eles não se intitulam como cantores de rap gospel. Você que se intitula dessa forma, você acha que cria uma barreira, aparece uma imagem mais nichada para vocês? O que você sente? Eu acho que sim, não, né? Como a gente tem a ideia de ter uma letra mais centrada no evangelho, mais bíblica, né? A gente tem esse cuidado de ter esse processo. Querendo ou não é todo mundo que acaba gostando, não é todo mundo que escuta, mas a gente tem uma estratégia que é tentar fazer
músicas com diferentes estilos, às vezes um pouco mais groove, um pouco mais, talvez um reggae, para que a gente consiga atingir um público em geral, né? De alguma forma, talvez o estilo musical, né, a letra não chame tanta atenção em primeiro, mas o estilo chama e aí a gente vai abrindo portas, vai tentando atingir o coração das pessoas com as músicas. Maravilha. Você falou sobre essa questão da versatilidade e, de fato, suas músicas são bem versáteis em gêneros, né? Quando vocês estão procurando esses gêneros musicais para poder dar o tom da música de vocês, você entra mais com a parte da rima, né? Do rap. Como é que vocês dividem essa experimentação? Como é que vocês vão criando? Você fala no arranjo, letra e tudo mais? Uhum. Então, geralmente, as letras, quando eu faço ela, quando eu crio, né? É sempre do nada, nunca é algo assim, eu vou parar para escrever e vai sair uma letra aqui. Não, isso é muito difícil de acontecer. Geralmente a inspiração vem, aí eu aproveito ela e faço algo. Aí geralmente quando tem inspiração, eu já vou cantarolando e aquela letra já vai ter uma melodia na minha cabeça, né? Aí eu chego pros músicos e falo, é isso que vocês podem fazer para me ajudar. E a gente vai trabalhando, a gente vai construindo ali, às vezes muda uma coisa ou outra. Teve algumas músicas que a gente fez várias versões até hoje, então a gente vai sempre tentando dar essa mesclada e trabalhando sempre junto, né? Tem uma galera muito boa que me ajuda muito, assim, então a gente consegue fazer algo bem legal em cima disso, né? Maravilha. Tá gostando? Ainda tem programa para rolar, mas por enquanto vamos subir o som porque ainda tem mais música do Paulo Xavier. Nesse mundo de ilusão, mantenho a minha direção, pois sei que a cruz é meu caminho. Eu posso até perder o chão, mas meu foco tá na missão de fazer Cristo conhecido. E nesse mundo de ilusão, mantenho a minha direção, pois sei que a cruz Eu posso até perder o chão, mas meu foco tá na missão de fazer. E nesse mundo de ilusão, de valores invertidos, desorganização totalmente corrompida, eu tento me manter de pé. Eu sei, é difícil, mas eu vivo pela fé. Eu confio no meu Cristo, eu tô nessa luta diária de manter minha postura na contramão do mundo, lutando com bravura. Eles tentam me encaixar no padrão desse mundo, mas nesse padrão eu não me encaixo. Contra ele eu luto e nem merece luto. Aquilo que eu era, eu vivo a verdade, verdade que liberta. Me mantenho alerta pra não me deixar levar. Eles tentam me enganar, mas eu não posso me deixar levar. E nesse mundo de ilusão, mantenho a minha direção, pois sei que a cruz é meu caminho. Eu posso até perder o chão, mas meu foco tá na missão de fazer Cristo conhecido. Nesse mundo de ilusão, mantenho a minha direção, pois sei que a cruz é meu caminho. Posso até perder o chão, mas meu foco tá na missão de fazer. Então é menos eu, mas Cristo é mais foco no caminho. Sigo em frente, não desvio no mundo que tá perdido. Assumi um compromisso, não vou ser iludido. O mundo tá chamando, mas dele eu tô fugindo, agindo mais e falando menos. Do que adianta falar se eu não tô fazendo? Cada escolha que fazemos tem um preço, e o preço é morrer pro mundo aí. Então vai vendo, em um mundo que tá cego, eu vim passar a visão. Pra quem tá perdido, Cristo mostra a direção. Uma nação que tá fora da verdade. Neste mundo de ilusão, a cruz aponta a realidade. E nesse mundo de ilusão, mantenho a minha direção, pois sei que a cruz é meu caminho. Eu posso até perder o chão, mas meu foco tá na missão de fazer Cristo conhecido. E nesse mundo de ilusão, mantenho a minha direção, pois sei que a cruz Eu posso até perder o chão, mas meu foco tá na missão de fazer Cristo conhecido. Estamos de volta com o Estúdio Sobe o Som, hoje recebendo o Paulo Xavier para um papo super bacana sobre música gospel. Vamos aproveitar o nosso tempo que ainda tem bastante coisa para falar. Paulo, a música gospel, ela tem letras que são bem tocantes, assim, elas tocam em algo que é bem íntimo da gente, que a princípio só a gente e Deus saberia, né? Na música que vocês vão tocar daqui a pouco, vocês mandam um papo bem reto que eu achei bem interessante, que é o seguinte: e são palavras duras de um livro sincero, se quer mudança, viva o novo e extermine o velho. É quase um ultimato, né? um aviso para as pessoas que não estão seguindo no caminho da palavra.
Como que vocês procuram essas rimas? É que, na verdade, o rap também sempre foi uma forma de crítica, né? Sempre foi algo muito assim, né? Sempre teve essa verdade por trás, né? E a ideia dessa música foi, por mais que eu cante parecendo que é para as pessoas, ela foi escrita para mim, né? Uma época da minha vida que eu precisava tomar algumas decisões, eu precisava acertar alguns caminhos, então foi uma forma que Deus falou no meu coração e ela foi se tornando uma canção, né? E a ideia é literalmente porque a gente precisa de cristãos sérios que queiram viver o evangelho de verdade, porque infelizmente, tem muita gente por aí que brinca um pouco de ser cristão e essa música é um alerta a isso, né? Não dá pra brincar de ser cristão, isso não é uma brincadeira, é algo vivido, é algo sério, é algo muito prazeroso quando você vive de verdade, né? Então a gente teve esse cuidado de ter uma letra que fosse mais confrontadora, mas ao mesmo tempo que trouxesse um alerta e despertasse algo no coração para quem estiver escutando, né? Quem estiver ouvindo a música, consiga entender a verdade por trás e de alguma forma conseguir atingir... conquistar essa mudança através da graça de Jesus, né? Esse é o nosso pensamento. Quando vocês estão tocando essa música, vocês percebem algum tipo de reação negativa ou um bloqueio das pessoas por ser um papo mais direto? As pessoas estão acostumadas a, como eu disse, músicas que tocam mais o coração, tem uma mensagem, uma harmonia mais diferencial, né? Aquela coisa que a gente já conhece, mais sublime, assim. O que você vê do público? É um pouco mesclado, né? Eu acho que tem hora que você olha assim pra galera e a galera tá, tipo, meio em choque, tipo, nossa, ele teve coragem de falar isso mesmo. Mas tem hora que a galera tá, tipo, animada, empolgada com o que tá acontecendo ali. Eu acho que eu tento não me preocupar muito com o que a galera como tá reagindo, porque a gente... adoro fazer o som, gosto muito, mas eu entendo que isso é um chamado da minha vida, então eu me preocupo muito do que eu estou fazendo o meu melhor para que Deus possa se agradar com isso, né? E eu acho que a reação das pessoas faz parte, nem todo mundo vai gostar do que você faz, não dá para todo mundo, né? Então, pensando nesse lado, assim, a gente vai mais por esse lado, né? Eu tento ignorar um pouquinho ali a galera e focar no que eu quero apresentar para Jesus, assim, e o que for acontecer, a partir disso acontece. Maravilha. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto. A música gospel, ela tá cada dia maior, né? Tipo, ocupa mais espaço nos charts, tem mais artistas que conseguem visualizações. Hoje em dia tem uma estética bem própria, shows imensos. Mas o rap ainda é algo novo, de certa forma, né? Como é que o meio mais tradicional da música cristã enxerga essa vertente? Então, eu acho que existe por exemplo, a gente como fazemos um som mais rap, assim, não dá pra tocar no domingo à noite, por exemplo, acho que não combina com a maneira que um culto deve ser. Porém, a gente acaba aceitando alguns convites, o culto de adolescentes, jovens, acampamentos, então é nesse lado que a gente acaba indo mais, até porque, como a gente fala, né, o evangelho é brincadeira, a gente sabe que tudo tem que ser da melhor maneira possível, então a gente entra no espaço que a gente cabe. Então, se tem uma oportunidade de fazer um som para, de alguma forma, apresentar Jesus de uma maneira diferente para as pessoas, a gente aceita o convite, vai, assim, mas é muito de oportunidade e a oportunidade de a gente chegar, a oportunidade vai, foi que nem aqui, é uma oportunidade de a gente, vamos lá, falar de Jesus através das músicas e já para cima, assim, em cima dessa ideia mesmo. Maravilha, vamos conversar mais um pouquinho, mas agora a gente vai para mais uma música do Paulo Xavier. Pra essa luta, tento manter minha conduta diferente desses caras que só fala e não tem postura. Vamos reto sem curva, eu sou reino na rua. Quer ser cristão tem contraindicação, então leia a bula. É só mentira suja, mas a palavra é pura. Nossa missão anunciá-la e ninguém segura. Ministrando a cura, pra ver se isso muda. Reclamam de corrupção, mas são pior que ré. E é tanta ideia nula, e a gente fala sério. Não tem como brincar quando se fala do evangelho. E são palavras duras de um livro sincero. Se quer mudança, vivo novo e extermínio velho. Só que pra tudo isso existe um preço. Pois é, e pagá-lo ninguém tá disposto. É mais fácil ser como todo mundo é, né? Pois é, ser diferente te deixa exposto. Pois na cultura do reino quem morre é quem vive. Quem é pequeno se torna grande, funciona assim. Quem não serve, faz serviço pra ser visto. Não entendeu o que a Bíblia diz? Precisamos ter a fala coerente com a ação.
missão da terra ser o sal, a luz da escuridão. Parar de viver no famoso achismo, pois eu não acho nada, tenho certeza e a certeza é Cristo. Tá na hora de acontecer mudança de corpo, mente e alma, de dentro pra fora. Então, colocar a nossa esperança em Deus, abandonar o pecado e viver a metanoia, pois essa cultura é o estilo de vida. Pois é, e Cristo é o nosso exemplo. Se perguntar o que Cristo faria, e viver em prol do reino, isso é Cultura do reino, cultura do reino. É uma postura e saiba que ela tem um preço. Cultura do reino, cultura do reino. Deus em primeiro sempre, Deus em primeiro, isso é cultura. Cultura do reino, cultura do reino. É uma postura e saiba que ela tem um preço. Cultura do reino, cultura do reino. Deus em primeiro sempre, Deus em primeiro. De volta com o Estúdio Sobe Som, hoje recebendo o nosso irmão Paulo Xavier, rapper gospel, cheio de talento, como vocês estão podendo conferir até aqui. Vamos voltar para o nosso papo, que ainda tem mais coisas para a gente falar. Paulo, o rap, geralmente ele nasce tipo da vida mundana, da vida de experiência. E pelo que eu tenho ouvido de vocês, vocês trazem uma mensagem quase como se fosse do outro lado da ponte, o resultado de quem segue a palavra. O que vocês pensam disso? Essa é a proposta, de fato? Eu entendo, que nem eu falei no começo, né, que isso é um chamado que Deus colocou na minha vida, né? Eu entendo que eu sempre, que nem eu falei, eu sempre escrevia e não ia para frente. E aí, quando eu conheci a Cristo, as coisas começaram a funcionar. Então, eu entendi como um chamado mesmo, que Ele colocou na minha vida. Então, a ideia é falar daquilo que eu vivo, né? Eu acho que eu não posso falar para a galera uma coisa que eu não tenho vivido, que eu não tenho experimentado de alguma forma. Então, minha preocupação é sempre colocar alguma coisa que faz sentido com aquilo que eu tenho sentido, aquilo que Deus tem falado no meu coração. Porque eu entendo que mais do que falar essa mensagem, eu preciso viver essa mensagem, né? Então, a ideia é justamente essa, apresentar Jesus, mas ter o cuidado de que aquilo que eu esteja falando faça sentido para mim, para que não seja palavras aos ventos, né? Palavra à toa, mas seja algo vivido, né? Exemplificado através da minha vida. Então, eu tenho esse cuidado, esse pensamento, porque eu acho que não dá para ser diferente, não dá para fugir disso, né? Você tem falado de tocar o coração, espalhar a mensagem, seguir o que é o caminho de fato que você está propondo. Quando você escreve suas músicas, você pensa em que, assim, que de fato te cria essa conexão com Deus, para que essa mensagem de fato seja espalhada da melhor maneira, da mensagem que deve ser espalhada, né? Não uma mensagem vazia, mas uma mensagem que preencha, que toque as pessoas. Como é que você tenta trazer essa conexão do rap com a mensagem de Deus? Que eu falei, né? As músicas, elas são muito do nada, assim. Eu nunca consegui chegar para escrever uma composição e saiu, assim. Até a poesia que a gente cantou agora, né? Eu fiz no intervalo da escola. Eu estava lá conversando com a Luísa sobre música, uma amiga minha, e cantou aqui com a gente, inclusive, né? E a música saiu do nada, assim, foi uma coisa muito rápida. E eu acho que é bem por esse lado. Eu acho que, graças a Deus, Deus tem ministrado ao meu coração. E através disso as coisas têm funcionado, têm saído, né? Nunca foi algo que eu quis fazer, sempre foi... Porque sempre que eu tentei fazer por conta própria, não ficava tão legal, não ficava da maneira como eu gostaria que ficasse. Mas quando veio assim um start, Mundo de Ilusões, por exemplo, eu escrevi quando eu estava vindo de moto com meu pai do trabalho, quando eu trabalhava aqui em São José, estava na garupa da moto, cantarolando a música, daquilo que Deus tinha falado no meu coração, lendo a Bíblia na mesma manhã, numa devocional, e as coisas foram acontecendo, né? Então, essa ideia de que eu me considero um compositor, mas eu entendo que se não fosse Deus através da minha vida, as coisas não sairiam como tão excelente como saem, sabe? De alguma forma, como tem que ser feito, né? Então, eu me preocupo com essa ideia, eu tenho essa mentalidade e é o que eu busco fazer, né? Apresentar Jesus para as pessoas de maneira bem diferente, né? Com rap, com estilos diferentes, mas de alguma forma quem escute consiga absorver aquilo e que possa penetrar o coração de uma forma que Deus possa falar ao coração dela, assim como fala com o meu também. Maravilha, a gente tem
mais um minutinho aqui para a gente conversar. Rapidinho, quero saber o seguinte, você cantando, você acredita que consiga fazer esse trabalho, né? Mas no dia a dia, tipo, como é que a gente consegue utilizar a música para mudar a nossa vida no dia a dia, no fazer com o próximo? Então, eu acho que o rap cristão, né, ou as músicas cristãs, né, eu acho que a ideia é aquilo que eu falei agora há pouco, né, o cuidado de viver aquilo que você escuta. Por exemplo, a galera que escuta, sei lá, um exemplo aqui, um funk, por exemplo, a galera ouve funk todo dia, aquilo faz parte do dia a dia dela, né. A gente como cristão, eu tenho esse cuidado de viver aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho escutado, então, quando a gente é cristão, a gente já tem esse cuidado, né, de viver a palavra, assim. Não é fácil, a gente sabe que tem os desafios do dia a dia, mas a gente tem esse cuidado. Então, eu acho que é mais por essa linha mesmo. Eu tô cantando aquilo, eu tô escutando aquilo, então eu tenho que tentar viver aquilo, né? Não tô escutando à toa, não é só uma música que eu quero, aquilo fala meu coração. Aquilo tem que falar meu coração, né? Então, se tá falando meu coração, aquilo tem que gerar uma mudança. Então, penso por esse lado mesmo. Maravilha. Para a gente finalizar, quero saber o que a gente pode esperar sobre os seus trabalhos nos próximos meses, nos próximos dias? A gente tem tentado fazer muita coisa legal, mas o próximo passo agora é gravar um DVD, se Deus quiser. A gente ia gravar esse ano ou talvez ano que vem, porque é um processo um pouco mais complicado, mas estamos no caminho aí. Tem composições novas também que a gente tem trabalhado também e quem sabe um dia a galera vocês possam conhecer também, é só acompanhar a gente e vai ser bem legal. Maravilha. Paulo Xavier, muito obrigado pela sua presença. Desejo tudo de bom para vocês, para o seu trabalho. Muito bom, a gente adorou conhecer vocês. E quando tiver novo conteúdo, volta aqui para o Sobe o Som. Vou deixar. Tá bom? E obrigado a você que ficou até o fim do programa com a gente, mas nossa diversão não acaba aqui. Eu quero que você chegue junto com a gente e faça parte da nossa comunidade de ouvintes de música boa, música regional. Vai lá no nosso canal no YouTube, procura por TV Câmara SJC. Chegou lá? Assistiu nossos episódios? Comenta o que você achou e, lógico, envie dicas de bandas e artistas solos, trios, duplas, o que você quiser ouvir, tá bom? A gente está ficando por aqui. Eu deixo um beijo para vocês, mas não vai embora não, que tem mais uma música do Paulo Xavier. Ouvi falar de alguém que me ama, o amor tão puro e profundo, o amor que o mundo desprezou, não aceitou e mesmo assim se deu por esse mundo. Ouvi a história de alguém que me ama, uma história escrita com sangue em linhas de vergonha e dor, de um redentor que se aproximou de um povo tão distante. Ouvi canções de alguém que me ama, canções que trazem esperança, com notas de amor e graça, que ecoam perdão, que alcançaram o meu coração. E hoje eu não temo mais o fim, pois encontrei algo que vale mais que a vida, poesia contada na cruz. De nome Jesus me trouxe a mais linda melodia, e hoje eu não temo mais o fim, pois encontrei algo que vale mais, a poesia contada na cruz. De nome Jesus me trouxe a mais linda melodia. De alguém que me ama, o amor tão puro e profundo, o amor que o mundo desprezou, não aceitou e mesmo assim se deu por esse mundo. Ouvi a história de alguém que me ama, história escrita com sangue em linhas de vergonha e dor, de um redentor que se aproximou de um povo tão distante. Ouvi canções de alguém que me ama, canções que trazem esperança, com notas de amor e graça, que ecoam perdão, que alcançaram o meu coração. E hoje eu não temo mais o fim, pois encontrei algo que vale mais que a vida, poesia contada na cruz. De
De nome Jesus me trouxe a mais linda melodia. E hoje eu não temo mais o fim, pois encontrei algo que vale mais. A poesia contada na cruz. De nome Jesus me trouxe a mais linda melodia.